mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Os sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras filas tem Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido a deputada Ana Paula Lima para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da 5ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de fevereiro de 2018. Presidência, deputados Kennedy Nunes e deputado Maurício Scudlark. Secretarias, deputado Kennedy Nunes e Maurício Scudlark. Às 14 horas do dia 20 de fevereiro do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Scudlark, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrição. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira e Dirceu Dresch. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Serafim Venzon, José Milton Schaeffer e Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Fernando Coruja, PMDB, e Milton Obbs, PSD. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 009 a 013/2018. As moções de números 013, 011, 015 e 017/2018, bem como o requerimento número 060/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de números 047 a 056, 058, 059, 061 a 073/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números 027 a 031/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Dr. Vicente Caro Preso, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a excelentíssima senhora deputada italiana, Renata Bueno, fizesse uso da palavra para falar acerca do relacionamento Brasil-Itália. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna. A ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o deputado Fernando Coruja, que, numa permuta com o deputado Antônio Aguiar, passa a ser o primeiro a usar a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente Silvio Drevik, senhoras deputadas, senhores deputados, comunidade catarinense, é com satisfação que hoje estamos
na Assembleia Legislativa, apresentando um projeto de lei para instituir normas obrigatórias para abertura de contas bancárias às campanhas solidárias de arrecadação e fundos, em espécie, que visem tratamentos de saúde a menores, idosos, incapazes, pessoas com deficiência e hipossuficientes no estado de Santa Catarina, e da outras providências. Vocês sabem que teve uma reportagem importante, uma reportagem nacional da Rede Globo, denunciando um tratamento feito na cidade de Joinville, onde o caso do menino Jonatas, acometido por uma doença de atrofia muscular espinal, teve grande repercussão nacional. Isso porque houve grande mobilização solidária por meio das redes sociais e para arrecadação de fundos com o Instituto de custear o tratamento de saúde num valor de 3 milhões de reais. Segundo a reportagem, os genitores não efetuaram a prestação de contas e ainda realizaram viagem a Fernando Noronha, custeando passagens acima de valores como 7 mil reais, além de adquirirem bens móveis como carro e aparelho celular. Tais fatos foram denunciados ao Ministério Público com uma ação civil pública para apurar o caso. Pois bem, nós não temos nenhuma lei para fazer com que esses casos sejam acompanhados. E quem que vai acompanhar os casos? É o Ministério Público. Esse é o órgão importante de fiscalização que nós temos no estado de Santa Catarina. Por isso, essa nossa lei, ela é importante porque vai dar normas às pessoas que querem fazer campanhas filantrópicas. Essas campanhas filantrópicas exigem certa responsabilidade. E para que essa responsabilidade tenha eficiência de lei, nós temos que fazer as leis. E é por isso que nós, deputados, estamos aqui, deputado Skudlark, fazendo as leis. E essas leis, é importante que elas sejam aprovadas por esse parlamento, para que tenhamos uma base estrutural para cobrar as pessoas que fazem as campanhas. Nada contra as campanhas que se faz para as pessoas deficientes, para as pessoas que precisam de ajuda. Ao contrário, vamos regulamentar essa lei. Vamos fazer com que as coisas sejam feitas às claras, transparência. E para isso, nós temos o artigo 1º, que torna obrigatório a pessoa física ou jurídica responsável pela abertura da conta bancária, voltada à arrecadação de fundos, em espécie, que vise o tratamento da saúde de menores, idosos, incapazes, pessoas com deficiência e hipossuficientes no estado de Santa Catarina. As medidas elencadas nos artigos seguintes desta lei. Artigo 2º. A conta bancária aberta para arrecadação de fundos para qualquer das campanhas solidárias mencionadas no artigo anterior deverão ser exclusivas para o fim que se propõe. Artigo 3º. Aos responsáveis pela abertura de uma ou mais contas bancárias destinada à campanha solidária descrita nesta lei, caberá apresentá-la perante o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, antes de iniciada e divulgada a respectiva campanha. Parágrafo 1º. Juntamente com o comprovante da abertura da conta bancária, deverão ser apresentados ao órgão ministerial os exames comprobatórios da doença que acomete o paciente, atestado médico, prescrição de remédio e o tratamento adequado, bem como os documentos comprovando a falta de recursos para custear o tratamento. Artigo 4º. No ato da divulgação da campanha, utilizando quaisquer meios de comunicação, o agente necessariamente deve comprovar, por meio de certidão assinada pelo membro do Ministério Público competente que apresentou o comprovante
de abertura de conta bancária no referido órgão. Artigo 5º. A campanha deverá ter prazo estipulado, fixação do valor total necessário para o tratamento da saúde, sendo vedado prazo indeterminado ou valores imprecisos. Assim, atingindo o montante fixado no início da campanha, os responsáveis deverão providenciar o bloqueio da conta bancária e de novos depósitos. Artigo 7º. Enquanto não gasto o valor necessário para o tratamento, os responsáveis deverão prestar contas quinzenalmente ao mesmo meio de comunicação que utilizaram para a divulgação da campanha, com a apresentação de notas fiscais dos gastos e do valor que possui na referida conta bancária. Parágrafo 1º. Disposto no artigo, a fim de demonstrar o montante arrecadado e o gasto, além de especificar o destinatário do dinheiro para que haja controle social. Artigo 8º. Caso a conta não seja bloqueada para novos depósitos, ou seja apresentada prestação de contas, no prazo estipulado no artigo 6º, caberá a qualquer pessoa denunciar a irregularidade ao Ministério Público Estadual, para que se tome as medidas cabíveis. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Então, nós estamos aqui diante de um fato recém que aconteceu na cidade de Joinville, e nós estamos apresentando uma lei para que possamos orientar, para que possamos disciplinar e para que possamos ter responsabilidade em arrecadação de fundos para a campanha destinatário a pessoas carentes, a pessoas com dificuldade. Então, essa regulamentação dessa lei, claro, se aprovada pelos senhores deputados, será regulamentada pelo governador do Estado. Temos a certeza que essa lei vem para contribuir com a transparência, com a responsabilidade que nós temos de pessoas que fazem arrecadação de fundos para pessoas com dificuldade. Estamos a favor dessas pessoas que têm esse gesto nobre de solidariedade, mas também somos a favor da transparência, para que essas arrecadações que são feitas sejam comprovadas e tenha uma lei que regulamenta esse tipo de ação. Então, dentro dessa lei que estamos apresentando, presidente Silvio, nós pedimos aos senhores deputados que nos apoiem na aprovação dessa lei. Essa é uma lei importante para que possamos contribuir com as pessoas mais carentes, aquelas que mais precisam. As leis têm que ser feitas principalmente para essas pessoas carentes que têm necessidade da ajuda da comunidade. Nós estamos regulamentando essa ajuda, nós estamos fazendo com que essa ajuda seja transparente para todos nós. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Agora com a palavra o deputado do Meio Oeste, Natalino Lázari, por até 10 minutos. Senhor presidente, peço primeiro que seja cronometrado meu tempo para fazer 2 registros aqui, senhor presidente. Primeiro, registrar a presença aqui do Cássio Viesili, que é da consultoria jurídica da nossa FETRANSESC, dos nossos transportadores do estado de Santa Catarina, entidade maior do nosso estado. Acompanha o Cássio, o Paulo Afonso Espíndola e o Sidney Fernandes, do Sindicato de Empresas de Veículos e Transportadores de Carga e Logística de Itajaí. Quero também registrar a presença aqui da professora Yara, da FAPESC, que também nos honra com a sua presença aqui. Pela ordem, senhor presidente, para mim, já que ele está pela ordem, na verdade, que o deputado Natalino não devia estar contando o tempo. Vossa Excelência tem que pedir o espaço do deputado Natalino.
Eu já Ele tá fiz com uma a palavra. observação, senhor presidente, se o senhor me concede fazer esse registro e que não contasse o meu tempo. E é verdade, por isso estou pedindo pela ordem. Gostaria de anunciar aqui o nosso vereador lá de Timbó Grande, Generoso, e a suplente vereadora. Parabéns pela presença aqui, a casa está à disposição de vocês. A Luiz Salvati e também o nosso advogado de Porto União, obrigado pela presença. Sugiro vossas excelências, quando pedirem pela ordem, pedirem quando o orador terminar sua fala, senão há interrupção do tempo, e isso é prejuízo para o orador que está na tribuna. Vou fazer esta exceção, mas para ficar claro que nas próximas vezes, quando eu quero usar pela ordem, eu faço esse pedido quando quando o orador termina de fazer sua fala na tribuna. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou conceder no dia de hoje, deputado, para fazer a exceção. E com a permissão também do eminente deputado, eu queria só registrar, né, com muita honra, a presença dos sindicatos, da representação, né, da federação dos sindicatos, que representa os trabalhadores de Santa Catarina, né, na negociação com os trabalhadores do Estado, que hoje aprovamos, né, na Comissão de Trabalho e Serviço Público, que hoje espero que nós possamos aqui nessa casa aprovar o projeto, que é bom para Santa Catarina, é bom para a sociedade, e eles que com todo o carinho vieram ali, ajudaram, contribuíram, e hoje estão aqui. Então, queremos cumprimentar e dar boa-vinda a essa casa. Obrigado, seja bem-vindo. Senhor presidente, colegas deputadas, colegas deputados, pessoas que acompanham a nossa sessão, telespectadores da nossa televisão, ouvintes da nossa rádio digital. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro hoje muito especial. E é um momento realmente importante para esta casa. Vossa Excelência foi presidente e sabe do que eu vou falar agora. Chegou nesta casa na última segunda-feira o projeto que institui o Marco Legal do Biogás. É um projeto de origem governamental, assinado ainda pelo governador licenciado João Raimundo Colombo, e foi encaminhado pelo novo secretário da Casa Civil, o Luciano Veloso, para esta casa. O que é o projeto do biogás? Institui a política estadual do biogás e, por consequência, institui as diretrizes para o aproveitamento de dejetos de suínos a serem transformados em gás e energia elétrica. É uma alternativa de desenvolvimento econômico, porque o projeto, professora Yara, ele contém um plano econômico, um plano tecnológico e um marco legal, que institui todas essas diretrizes, que cria o programa específico do biogás. E, evidentemente, deputado Maurício, Vossa Excelência conhece bem o oeste de Santa Catarina, de forte impacto ambiental. Então, é um momento histórico. É evidente que esse projeto teve a indicação deste deputado há 2 anos atrás, mas a partir desse instante quero deixar bem claro, na sua tramitação normal aqui nessa casa, é um projeto que não me pertence mais. Ele pertence a esse parlamento, aos deputados como um todo, porque é um projeto que foi construído com recurso do governo do Estado, com tecnologias, com técnicos do governo do Estado e que passa a ser um programa estadual. Como aconteceu de maneira muito rápida a construção desse projeto? É evidente que, então, foi uma indicação minha aqui, um projeto de lei que demos entrada aqui há 2 anos atrás, mas foi depois constituído um comitê, e esse comitê foi formado pela FAPESC, que está aqui a professora Yara, que fez a coordenação técnica da elaboração desse trabalho, professor Zuco, que teve sob a direção dele, a Secretaria de Estado da Agricultura, liderada pelo Dr. Ayrton Spies, que foi o coordenador político desse projeto, e ainda tem a assinatura da Aresc, a Fátima participou, a Fundação CERT, a UNOESC, a Embrapa, e, como já falei, a Secretaria de Estado da Agricultura e a Alesc, esta Assembleia, e tive a honra de ser nomeado representante desta casa nesse projeto do biogás. Então, esse projeto, em síntese, ele institui uma política estadual do biogás
que é o aproveitamento de dejetos de animais, Cássio, que na nossa região temos muito. Se nós hoje somos o maior produtor de suínos do Brasil, por consequência, nós somos o maior produtor de dejetos de suínos do Brasil. E, ora, isso contamina o meio ambiente, é uma matéria-prima que é jogada à natureza, ao léu, e que não gera qualquer tipo de resultado, ou muito pouco, pelo menos, e essa instituição desse programa específico vai permitir, através de uma série de medidas governamentais, exatamente numa alternativa econômica para o estado de Santa Catarina, especialmente para os nossos produtores rurais. Os trabalhos de formação, portanto, do Comitê Biogás iniciaram em 2016, aproveitando projetos já desenvolvidos pela FAPESC, que já vinha tratando desse assunto há muito tempo. O objetivo do trabalho era elaborar um termo de referência do biogás e deveria conter uma fundamentação técnica parcial da produção do biogás, uma fundamentação tecnológica, reunir as melhores tecnologias do mundo com relação a isso, e uma fundamentação econômica, indicadores de viabilidade econômica. Isso tudo está contido no projeto. Como eu já disse, é liderado pela FAPESC, é coordenado pelo Dr. Ayrton Spies, da Secretaria da Agricultura, que liderou um projeto elaborado por várias entidades ligadas ao Estado. E, finalmente, o marco legal. O marco legal, senhor presidente, está aqui na Assembleia. Vai ter os trâmites normais, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Agricultura, e faço um apelo aqui aos colegas deputados, para que a gente, nesse ano, antes de junho ainda, antes do recesso, a gente consiga aprovar esse projeto para dar a Santa Catarina e ao meio ambiente e dar aos nossos produtores de suínos, especialmente, uma oportunidade para que eles, indo ao encontro de sanear o problema ambiental que existe, também consigam, através dessas diretrizes que contêm linhas de financiamento, isenção fiscal, eles consigam também ter uma nova alternativa econômica. Portanto, esta lei de proposição do governador do Estado define, então, essas principais políticas do biogás em Santa Catarina. Prevê subsídios, como eu já falei, e incentivos fiscais para empreendimentos gerados de biogás. E será o primeiro do Brasil. Esse projeto que está sendo analisado será pioneiro no Brasil. O Brasil está olhando, né, professora Yara, com muita ansiedade, a aprovação desse marco legal aqui. Por quê? Porque o Brasil está principiando, como Santa Catarina, nessa questão de exploração do biogás. E faço aqui um parênteses. Hoje, o gás natural, que é colocado em prática em Santa Catarina, que é consumido em Santa Catarina, a gente sabe que vem da Bolívia. E a gente não sabe até quanto isso vai persistir. E nós temos um enorme potencial de dejetos de animais, de produzir gás, e inclusive no futuro, termos a comercialização do gás comprimido na nossa região, em todo o Grande Oeste, e inclusive o biogás pode ser transformado em biometano, e o biometano é utilizado hoje já na Itaipu Bionacional como combustível para equipamentos, para máquinas, para veículos. Então, olha só, é o combustível do futuro, e a nossa região do Grande Oeste, que produz suínos, tem a possibilidade agora de ter exatamente uma renda maior, a possibilidade de iniciar negócios diferentes nessa área. Portanto, eu fico muito feliz, não por ter indicado aqui, ter submetido a esta casa um projeto de lei, não por vaidade pessoal, mas com toda a sinceridade do mundo, eu quero aqui enaltecer muito toda a equipe, todo o comitê de trabalho que fez parte. Foram mais de 40 reuniões, foram 2 anos de discussões altamente técnicas e especializadas. A Embrapa de Brasília, nós participamos, professora Yara, de eventos em Porto Alegre, em São Paulo, em Brasília. É um projeto extremamente debatido a nível nacional, cuidadosamente elaborado aqui. O marco legal teve o crivo dos maiores especialistas do Brasil na área de legislação, em todos os aspectos. Portanto, ele vem aqui praticamente pronto, no sentido de possibilitar a Santa Catarina essa outra alternativa de renda. É mais
um grande trabalho que esta Casa, que esta Assembleia, que este Parlamento vai prestar ao povo catarinense, especialmente aos nossos produtores rurais e às nossas agroindústrias. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós temos problemas graves ambientais e que precisam realmente ser sanados. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que hoje, 21 de fevereiro, é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Eu quero dizer que eu sou muito orgulhoso de ser descendente de italianos. Como é boa a culinária italiana, como é boa a língua italiana. E eu sou eminente, pelo meu sotaque, vocês sabem que eu sou italiano. Então não tem como esconder. E eu tenho muito orgulho de ter esse sotaque italiano, de ser da etnia italiana, que é um povo bravo, especialmente a nossa região do meio oeste de Santa Catarina, que foi colonizada pelos bravos colonos da outrora, que trilharam trilhas no meio da Mata Virgem e que construíram os seus lares, a sua vida, os seus amores, a sua família, que construíram, enfim, a sua vida. Por isso, senhor presidente, buonasera a tutti quanti, saluto a tutti italiani de Santa Catarina e del Brasile, felicità. Obrigado. Obrigado, deputado Natalino. Agora, com a palavra, o deputado Dirceu Dresch, que numa permuta com a deputada Ana Paula Lima, que fará uso da palavra por até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento aqui também os senhores parlamentares, senhora deputada Luciane Carminati. Uma saudação muito especial e as boas-vindas aos dirigentes sindicais, às centrais sindicais que estão presentes para acompanhar, na data de hoje, a votação do reajuste dos valores dos pisos salariais no Estado de Santa Catarina. Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse Parlamento. Até porque vocês ajudaram imensamente na construção dessa decisão que partiu também desta Casa e de dirigentes sindicais para que Santa Catarina pudesse aprovar no Parlamento um piso diferenciado e hoje, na tarde de hoje, estaremos então votando o reajuste do piso salarial. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, senhora deputada, é a entrevista bombástica do governador do Estado de Santa Catarina, que mencionou no dia de hoje a desativação de 15 agências, de 15 secretarias de desenvolvimento regional, sob o argumento da economia de 15 milhões de reais, somente com cargos comissionados, e também da economia de 30 milhões de reais de despesas de aluguéis, de veículos, de energia, entre outros, o que deve totalizar uma economia de 45 milhões de reais. Na desativação, na suspensão dessas 15 unidades de agências de desenvolvimento regional. Os cortes representarão a redução de 20% de cargos comissionados. Então, serão desativadas as agências de Itapiranga, Dionísio Cerqueira, Palmito, Ceará, Caçador, Ituporanga, Taió, Ibirama, Timbó, Brusque, Laguna, Braço do Norte, Canoinhas, São Joaquim. Com elas, deixam de ser preenchidos 185 cargos comissionados. É bastante, né, deputado Silvio Draga? É um cabide de cargos comissionados. O governador ainda anunciou que ele decidiu desativar para não ter que enviar um projeto a essa Casa de Leis, porque essas medidas que ele anunciou no dia de hoje vão começar a entrar em vigor no dia 1º de março. Ora, senhor governador, o senhor deve ter conhecimento, e também seus pares nessa casa, que nós já entramos com um projeto de lei que extingue as 35 secretarias, 35 agências de desenvolvimento, e que está
para debate nessa casa, na Comissão de Constituição e Justiça, é um projeto da nossa autoria, até porque o nosso mandato há muito tempo vem debatendo esse assunto nessa casa, porque as secretarias ou agências ou outro nome que possa ser dado no futuro, elas não resolvem o problema do povo catarinense. O nosso povo ainda está sem saúde, sem educação e sem segurança. E as agências ou essas secretarias, elas foram criadas para haver um desenvolvimento nos lugares que mais necessitavam, onde que tinham um baixo IDH. E fazem quase 16 anos que não resolveram o problema. O que resolveu essas secretarias? Cabide de emprego. Gasto com aluguéis, gasto com veículos, gasto com cargos comissionados, porque elas não tiveram resolutividade nenhuma. A nossa gente ainda teve que sair do interior para buscar soluções dos seus problemas na capital do estado de Santa Catarina, porque as secretarias não tinham orçamento próprio, elas não decidiam nada. O secretário regional tinha que pedir permissão para o secretário da pasta aqui em Florianópolis, ou seja, para o secretário de Educação, para o secretário de Saúde, na área da segurança pública. Então, elas não adiantaram de nada durante todo esse tempo, a não ser para fazer esses colégios, esses cabos eleitorais para alguns partidos políticos. Então, nos últimos anos, senhor presidente, senhores parlamentares, nós temos denunciado bastante. Nós vamos ser sinceros e honestos com a população de Santa Catarina. As desigualdades regionais ainda continuam e lamentável que isso ainda tenha acontecido. O PMDB criou, na verdade, uma grandiosa estrutura política partidária de cabide de emprego para os seus filiados com dinheiro público, gerando, inclusive, um enorme prejuízo para a população catarinense. E que, por verdade, o governo Colombo, ele não teve força, senhor presidente, o senhor sabe disso, não teve força e nem teve muito interesse e nem coragem de acabar com as secretarias de desenvolvimento regional. Ele transformou em agência, que continuou na mesma coisa. Secretaria e agência continuam sendo locais de cargos comissionados de cabides de emprego. Centenas e milhares de reais foram jogados na lata de lixo, porque melhorar a vida do nosso povo não melhorou. A saúde é péssima, uma dívida astronômica na área da saúde, o nosso povo ainda está em fila de espera para fazer cirurgias eletivas, para atendimentos nas unidades hospitalares, prefeitos de todos os municípios sempre recorrendo ao governador e à Secretaria de Estado da Saúde, porque a regional não adiantou de nada, não funcionou. As nossas escolas, tem 33 escolas no estado de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati, a senhora que trabalha nessa área, ainda não começou a funcionar por falta de estrutura, enquanto as secretarias regionais levavam dinheiro da população catarinense apenas para dar emprego para cargos comissionados do PMDB. Então, o governo Colombo não teve coragem, interesse e força necessária para extinguir. Dessa forma, senhores deputados, é triste dizer, mas eu acho que essa Casa de Leis tem um papel fundamental muito grande. Nós não queremos a extinção de 15, porque as 15 que o governador anunciou no dia de hoje, no período da manhã, são 15 secretarias pequenas, elas são de municípios muito pequenos. As grandes secretarias, elas não foram extintas. Em outras regiões do estado de Santa Catarina, aonde elas foram criadas para diminuir a desigualdade regional, elas foram extintas aonde mais precisavam, nas regiões mais longes do estado. Lá no oeste de Santa Catarina foram extintas. E as grandes secretarias ainda permanecem com um grande número de cargos comissionados. É nas grandes secretarias que tem um maior número de pessoas trabalhando, uma conversando com a outra para resolver a situação da nossa gente, não tem. Então, o que a gente vê? A grande estrutura do PMDB criou as secretarias. E a mesma estrutura que tomou o governo agora, governador Pinho Moreira, está extinguindo 15. Então, o Parlamento Catarinense, essa Casa de Leis, não precisa mandar projeto para cá, senhor governador. Já existe um projeto nessa casa, de nossa autoria
e também de vários parlamentares que estão debatendo esse tema e que querem a extinção de todas, porque o povo de Santa Catarina merece mais saúde, merece mais educação, merece mais segurança e não quer mais esse modelo antigo, retrógrado, que são as secretarias de desenvolvimento regional, porque elas nunca funcionaram e as restantes que ficaram, as outras 21, que é as que compõem aonde ficam as associações de municípios catarinenses, elas também não irão funcionar. O que funciona são as associações de municípios, essas já constituídas há muitos anos no estado de Santa Catarina e que têm também se organizado através da federação da FECAM. Essas funcionam. E o nosso projeto de lei, então, ele extinguiria as secretarias, as agências de desenvolvimento regional e daria essa oportunidade para o que já está constituído no estado de Santa Catarina, que são as associações de municípios, que têm a participação de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, e que entende qual é a necessidade urgente de problemas que afetam, né, a todas as regiões do nosso estado. Então, quem é que vai pagar essa conta durante quase 16 anos de funcionamento das secretarias e agências de desenvolvimento regional? É o povo catarinense. É aquela pessoa que precisa de saúde e que não tem, é aquela mãe que está pedindo vaga em escola e que não tem, é as nossas escolas que estão, muitas delas, fecharam quase 400 escolas no estado de Santa Catarina, quase 400 escolas no estado de Santa Catarina, e as agências funcionando de uma forma diferenciada, melhores do que muita escola no estado de Santa Catarina. Esses prédios luxuosos, esses castelos, essas máquinas de abrigar cargos comissionados. Então, nós queremos a extinção de todas. E o projeto de lei continua nessa casa, está na Comissão de Constituição e Justiça, e é momento desse parlamento dar um basta nisso que a população já rejeitou e que não está funcionando adequadamente. O parlamento tem que dar a resposta para a nossa casa. É dessa forma... Mais um minuto para concluir, deputado. Há muito tempo nós temos estudado nosso mandato, a assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, o que representa. No ano de 2016, 444 milhões de reais foram gastos com as secretarias de desenvolvimento regional. No ano de 2016. De 2016 para cá, vários novos cargos, vários novos aluguéis, vários novos carros que foram comprados. Então, a extinção delas é uma economia e mais recursos para aplicar naquilo que a população quer e merece. Muito obrigada. Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, deputado Roberto Salom. Eu gostaria de saber, o PMDB vai falar daqui quanto tempo? Bom, vai depender dos deputados presentes. Nós vamos entrar agora no horário dos partidos. E o horário dos partidos, o primeiro horário é do PSC, o segundo horário é do PSD, daí do bloco progressista, PL, PSB e Podemos, e aí o PMDB. Na ausência do PSD e do PSC, daria daqui a 14 minutos, 15 minutos para o horário do PMDB. Eu queria que o senhor registrasse que eu vou falar pelo PMDB, já vista que a deputada Ana Paula está delirando, e eu vou fazer uma comparação do governo dela com o nosso. Antes de encerrar as breves comunicações e passar para o horário dos partidos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar os nobres colegas deputados e deputadas para às 16 horas se fazerem presentes no plenário, porque nós vamos deliberar extra pauta o projeto de lei que reajusta o salário mínimo regional em Santa Catarina. Então, portanto, como é extra pauta, estamos fazendo esse comunicado para que nossos deputados possam fazer presentes às 16 horas. Fim das breves comunicações, como ainda tem 4 minutos, mas nós vamos antecipando para entrar no horário dos partidos. O PSC não está presente, o PSD, então, passa para o bloco, do qual o deputado Maurício fará uso da palavra por até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente,
senhores deputados, deputadas aqui presentes, saudar todos que nos visitam aí, saudar os sindicalistas que vêm acompanhar a votação do salário mínimo regional, a defesa dos trabalhadores, enfim, todos que nos acompanham aí. Saudar também o vereador Paulinho, vereador do município Faxional dos Guedes, junto com outras lideranças do município que aqui estão. E dizer que nós fomos surpreendidos hoje com uma notícia do governador Raimundo Colombo, que nós esperávamos que fosse do Raimundo Colombo, do Eduardo Pinho Moreira, pelo fechamento de algumas, poderia ser de todas as secretarias regionais, né? Poderia ser de todas. Mas, desde a semana passada, desde a posse do Eduardo, sem desmerecer o Raimundo, parece que quando a gente vai ficando cansado de alguma coisa, as coisas não andam. E ontem nós tivemos ali, o deputado Salum até representou a Assembleia Legislativa na troca de secretário de Segurança, delegado-geral, nós estivemos lá. Eu não conhecia o secretário de Segurança, o novo indicado, mas fiquei com uma boa impressão dele e acredito que tem condições, sendo bem assessorado pelos policiais civis e militares, de fazer uma boa administração da segurança, que nós vamos torcer, é bom para todos os catarinenses. E, na hora lá, até eu falei para o governador Eduardo Moreira, que, enaltecendo, parabenizando as prioridades dele, saúde, segurança e infraestrutura, que foi o que ele falou ali no dia da posse. E, com essa notícia de hoje, eu me animo mais. Nós temos aí sérios problemas na saúde do Estado, e a saúde do Estado acabava sendo administrada pelo secretário da Fazenda. Quem estava governando o Estado, desde lá de trás, é o secretário da Fazenda. Porque não adiantava a segurança ter um projeto, a saúde ter um projeto, as rodovias, o de infraestrutura ter um projeto, porque era o secretário da Fazenda que passava as migalhas para os secretários administrarem. E aí não tem como administrar. Então, quando o governador em exercício, Eduardo Moreira, disse que todo mês, junto com o 12º dos poderes, da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, vai passar o 14% definido pela Assembleia para a saúde, nos encheu de otimismo, porque a saúde enfrenta sérias dificuldades, atrasos nos repasses, falta de medicamento, uma série de problemas que prejudicam os catarinenses. A fila de cirurgias que não anda, essa casa, a Assembleia Legislativa, repassou dinheiro, devolveu para o governo, que seria para diminuir ou liquidar as filas de cirurgias que tinha, e me parece que houve liquidação, pagamento de cirurgias e de tratamentos que já tinham sido feitos e não reduziu a fila. Então, na verdade, a expectativa que os deputados tinham, que mais gente fosse atendida, acabou não acontecendo. Então, com essa decisão, o próprio governador Eduardo Moreira fez no primeiro dia o seu primeiro despacho, o seu primeiro atendimento na Secretaria da Saúde. Isso nos traz alegria, nos traz motivação. Nós falamos ontem aqui, a deputada Luciane Carminati falou, da oncologia no Oeste Catarinense. A oncologia no Hospital de Chapecó está atendendo quase 2.000 pessoas de todo o Grande Oeste, num atendimento precário,
porque o recomendável é não atender mais de 900 pessoas no mesmo local. Está atendendo 2.000. Se abrir a oncologia, que está pronto no Hospital Regional do Extremo Oeste, vai tirar 900 pacientes de Chapecó, vai tornar um atendimento mais humano, mais rápido, de uma doença que é grave, que judia do paciente, e vai atender melhor lá no Extremo Oeste esses 900 pacientes. Da mesma maneira, o Hospital Regional de Rio do Sul tem toda a estrutura pronta para começar o atendimento da oncologia e não começa porque o repasse o do 10º para a saúde, a Secretaria da Fazenda não faz, e tem que fazer. Então, quando o governador em exercício, Eduardo Moreira, anunciou hoje o fechamento de secretarias regionais, a deputada Ana Paula Lima aqui mostrou valores que são gastos para manter aquele cabido emprego. Porque quem precisa da Secretaria Regional, ou da Agricultura, ou da Saúde, ou da Educação, volta lá para Geré, volta lá para o seu órgão da saúde. Mas não pagar mais um prédio, uma estrutura, com um secretário, com um monte de cargo comissionado, que só o salário dos secretários dá 4 milhões em cada mandato. Então, é um absurdo. Com esse salário, dava para estar funcionando todos esses hospitais que têm oncologia para implantar. O Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, atende toda a região, não tem um convênio com o Estado, porque o Estado não tem condições, porque falta recursos na saúde. Então, nós temos que ser racionais. Vamos deixar de pagar secretário regional? 90% deles perderam eleição para prefeito, para alguma coisa, e são acomodados na Secretaria Regional, que acaba sendo um local de acomodação e não de necessidade daqueles profissionais. E os cargos de gerência, é tudo a mesma coisa. Então, quem precisa estar lá na regional, que é da educação, vai para a gerência da educação. Quem precisa estar lá, que é da agricultura, vai para a agricultura, vai para a SIDASC, vai para a EPAGRE, vai para onde precisa estar. E não precisa ter mais um prédio, aluguel, luz, água, toda essa despesa que as secretarias regionais dão. Então, eu quero dar os parabéns ao governador em exercício, e acho que ele fez até em dose homeopática, mas já foi um excelente encaminhamento, reduzir a metade as secretarias regionais e, com certeza, vai sobrar mais dinheiro para a rodovia. Ligaram lá de Porto União, hoje falei na Rádio Colmeia, me perguntaram lá o que eu achava. Eu digo, olha aí, a hemodiálise está com dificuldade, o hospital lá está com dificuldade, a rodovia, Porto União, Matos Costa, Calmon, Caçador, tem pedaços que é tudo estrada de chão, de uma estrada que é asfaltada. Domingo eu ia fazer um vídeo quando eu passei lá, a estrada que era asfalto, hoje é estrada de chão, deputada Luciana, porque não conseguiram mais recuperar, um buraco se juntou no outro e já virou 2 quilômetros de buraco um do lado do outro, virou estrada de chão. Então, tem que acabar com as secretarias regionais, tem que acabar com tudo que é supérfluo no governo e tem que usar os recursos que são necessários para as prioridades, como definidas pelo governador: saúde, segurança e a nossa infraestrutura. A Santa Catarina é o primeiro PIB do Brasil, mas porque o empresário é trabalhador, investe, arrisca seu patrimônio, porque o agricultor, porque o seu trabalhador é bom, porque se ele dependesse dos portos que tem,
das estradas que tem para levar o produto, Santa Catarina não era o primeiro do PIB. Então, nós temos que ser realistas, e o Estado é o que é o melhor, é o primeiro por causa da sua gente, do seu empresário, do seu trabalhador, não porque a infraestrutura do Estado ajuda. E é isso que precisa ser feito. Então, tem que se dar infraestrutura, tem que se dar apoio para quem trabalha, tem que se garantir boas rodovias, tem que colocar a saúde em dia, e isso nós temos esperança que vai acontecer. Sem falar área da educação, nós temos um colégio em São Miguel do Oeste, que a Secretaria Regional lá começou a reforma, Colégio São Miguel, a deputada Luciane Carminar conhece, em 2003 para 2013, para fazer uma reforma que ia custar 2 milhões e pouco. Nós estamos em 2018, o colégio não terminou a reforma, os alunos têm que estudar em condições inadequadas, o orçamento já está em 5 milhões e alguém tem que ser responsabilizado por aquilo lá, especialmente os secretários regionais que ficaram nesse período e que não tiveram a responsabilidade de cobrar, de fazer acontecer, de acompanhar as obras. Então, tudo isso tem que ser mudado. Mas eu usei a tribuna para dizer, com a permissão do nosso presidente, porque o nosso bloco é meio eclético, então o horário dos partidos ali tem muitos pensamentos ali, né, deputado Mário Marcondes. Mas eu, particularmente, Maurício Scudlar, que líder do PR, venho dizer, né, que entendo que o governador, em exercício, está adotando medidas necessárias para melhorar o Estado, para dar mais segurança, para dar mais saúde, para dar mais infraestrutura. Então, nós temos confiança que o Estado vai passar por um novo momento, que a economia vai ajudar e que tudo isso vai melhorar. Então, parabenizar o governador em exercício, Eduardo Moreira, e a sociedade catarinense. Aplaude as atitudes até agora tomadas, os atos tomados e a coragem de fazer diferente e fazer melhor por Santa Catarina, pelo nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao PMDB. Com a palavra, o deputado Roberto Salum, por até 15 minutos. Água. Presidente, pode consertar o meu horário, né? Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para ouvir a deputada experiente Ana Paula dizer, e eu vou deixar, deputada, a senhora também interferir, aliás, torço para a senhora me interferir. A senhora esqueceu de dizer que o seu partido criou mais de 100 mil cargos em Brasília. A senhora esqueceu de dizer que o povo da sua região está morrendo na BR-470, aquela vergonha, que vocês fizeram campanha em cima da BR-470. Então quer dizer que o governador Pinho Moreira assume em uma semana, em 3 dias, e extingue, para mim, vou ser honesto, para mim tem que extinguir tudo. Não é só essas, não. Sou bem honesto. Não foi ele que criou. Quer dizer, então, que economiza, colocando já, para colocar o dinheiro na saúde e na segurança pública, aí já começa a criticar. Mas como? E outra,
está tirando 3 secretarias e depois de abril, que daí vocês vão poder falar à vontade, que não vai ter ninguém para debater com vocês, aí vai extinguir mais 3 secretarias, porque aí os 4 deputados voltam para cá. Então eu queria saber, isso aqui é o samba do crioulo doido. Fala para a plateia, um partido que patrocinou a paralisação de um país, trabalhador contra trabalhador, prejudicando e fazendo demagogia barata, não falando nada de previdência, que eu, que quero me aposentar, queria saber o que tem de ruim e o que tem de bom nessa previdência que o Temer está falando. Então, eu fico aqui, olha, ainda bem que eu sou suplente, ainda bem que é passageiro, que eu não teria estômago e saco para ouvir tudo isso. Um monte de demagogia barata, falar fácil, enganar a população de uma forma que aqueles que viviam mais próximo do presidente e da presidente, esses que estão falando que o Brasil está mal, esses que acabaram com o país nosso. Aí o Pinho Moreira está assumindo e faz questão de dizer aqui, não sou filiado do PMDB, estou no PRB ainda, até quando me passaram para trás, colocaram alguém lá para ficar no meu lugar, estou preparado para sair. E fidelidade àquele que me colocou aqui, chama-se Pinho Moreira. Como colocou? É bom que o povo saiba. Raimundo colocou porque eu ajudei a eleger, fui o único candidato de Santa Catarina que eu coloquei o rosto dele na frente do meu diretório e nas laterais, acho que isso que me tirou o voto. E foi aquele que mandou os 2 secretários de Estado descer quando eu ia assumir há 1 ano atrás. E aí Pinho Moreira chegou e disse, tu vais assumir, guri. Eu disse, vocês não vão deixar. Nem que o deputado meu do PMDB fique em casa ganhando dinheiro do partido, mas tu vai assumir. Aí eu comecei a acreditar nesse homem. Quer dizer que um governo tampão vai pagar a dívida do seu Colombo. Eu quero que o pessoal dele venha aqui falar. Que eu tenho aqui. E ninguém combinou do PMDB para dizer a dívida que nós vamos pagar esse ano. Os empréstimos, as sacanagens foram feitas nesse país, nesse estado. Aí quer dizer então o que faz? Precisa de dinheiro para a saúde, precisa de dinheiro para a segurança pública. Vamos enxugar a máquina. Os próprios deputados do PMDB, muitos, perderam secretarias e perderam aliados ali. E vem dizer que é cabide de emprego. Espera aí, pô. Cabide de emprego é o que a PT fez em Brasília. Mais de 120 mil cargos comissionados. Quando é que sai isso? Para um monte de petistas estar aqui em Santa Catarina e cujos desempregos nós ficamos sabendo depois. Então quer dizer que agora vai estar fazendo mal? Ou estou preocupado com o quê? Não. Vamos fazer o seguinte, como eu. Vamos fazer crítica saudável. Vamos fazer crítica àqueles que fazem demagogia aqui, que são contra tudo, contra o funcionário público. Quando é funcionário, porrada. Funcionário da Assembleia Legislativa, porrada. Funcionário da Segurança Pública, da Educação, porrada. Eles votam tudo contra. Eles, todos quase. Aí quando chega Ministério Público e Tribunal de Justiça, é uma beleza. Ninguém tem coragem de votar contra eles. Olha que diferença. Olha quem foi eleito que o povo elegeu. E continua fazendo bonito. São esses demagogos que estão aí acabando com o país. São esses demagogos que estão escondendo e se elegeram de forma ilegítima. Porque nós, enquanto andávamos de bicicleta, eles tudo aí de avião. Então quer dizer que o Pinho Moreira, que assumiu agora, aperta o cinto, deixa até os PMDBistas descontentes. Mas foi dado o aval. Ontem nós tivemos uma reunião, né, deputado Marcondes? Nós demos aval para enxugar a máquina. Não demos aval? Todos? Então não adianta chorar. Tem que enxugar, porque nós precisamos de segurança. A saúde pública do Brasil está uma desgraça.
A segurança pública patrocinada por esses partidos que lá estão, uma desgraça. E aqui nós não podemos fazer nada porque já tinham pedido aqui nesta casa para extinguir falso moralismo. Eu sou um dos mais sofridos jornalistas de Santa Catarina e tenho orgulho de dizer. Recebi processo de tudo quanto é maneira para o verdadeiro cala-boca, porque quem é correto, quem fala a verdade, eles querem calar a boca. Mas sinto orgulho hoje, de quase 62 anos de idade, poder falar à vontade e não ter medo de ninguém. Meu telhado de vida é muito pouco. E se quiserem dar forjado, eu sou inteligente, sou policial ainda da ativa. Eu sei me defender e como me defender. Então, gente, telespectador da TV que está em casa, quando um deputado dizer assim, porque este governo fez isso, é uma vergonha, veja o governo deles. Veja o que eles fizeram. Faça uma comparação, para depois, ou vão dizer agora que o Pim Moreira tinha caneta cheia com o Raimundo Colombo. Só faltava dizer isso agora. Só faltava dizer isso agora. Só faltava dizer isso agora. Eles viveram bem. Olha, filho, eu até invejo a deputada Ana Paula e o esposo dela. Eu não conheço o Palácio, a Presidência da República. Eles conhecem o Salão Nobre e conhecem tudo. Porque foram os mais íntimos e conhecidos do presidente e da presidente. Nada contra. Ninguém é contra as amizades. Mas tiveram a responsabilidade de segurar a filha de um presidente. E deve ter recompensado muito por isso. Muito por isso. Agora, nós enxugando a máquina, deixando de fazer demagogia e de ainda se criticar, não. Aí, deputado, para mim não perder mais a calma, deputado Marcondes, eu vou dar o restante para o senhor que o senhor havia pedido, porque eu tenho tanta verdade para dizer que eu não gostaria, deputada, não me aparte, eu não sou covarde. Eu gostaria de debater com o marido dela, que é homem, não com mulher. O senhor faz favor de pegar meu lugar? Obrigado. Em complemento ao horário do PMDB, senhores deputados, nobres deputadas, ouvintes da TVA ou HDL, eu queria só fazer o complemento aqui às colocações já anteriormente ditas aqui por alguns deputados, também pelo deputado Salum, sobre a redução das secretarias regionais. Acho que a colocação mais importante é voltarmos um pouquinho ao passado. Quem idealizou? Por que foi idealizada? E nós temos que, sim, falar aqui, não jogar para a galera como tem mania aqui de muitos deputados chegar aqui e quando vê a plateia cheia aqui, começa a brincar de jogar para o avanço. Acho que secretarias regionais também, a exemplo de vários deputados, inclusive a própria bancada do PMDB, era favorável, sim, a uma reestruturação nas secretarias regionais para que as mesmas fizessem o trabalho para o qual foram idealizadas lá no início do governo Luiz Henrique da Silveira. Isso daqui não é novidade para ninguém. Hoje vai todo mundo querer aqui jogar para a galera e dizer que eu era favorável à extinção e tal. O caminho é por aí. O caminho é saber se funciona, se não funciona. Se tem gasto, se não tem gasto. Se está funcionando alguma coisa e há de se fazer o aproveitamento, que esse serviço seja mantido para a população. Se não serve, se não está prestando o serviço pelo qual foi instituída, que se feche, que se extingua. Vejo que é exemplo da saúde, que tem toda a sua regionalização montada, as secretarias regionais podem ser adequadas. Agora, vim aqui falar que a associação de município
funciona, que deveríamos seguir o exemplo da Associação de Municípios. Não, eu não sei, eu acho que eu não estou em Santa Catarina, eu devo estar em outro lugar. Que comparação mais esdrúxula. Um negócio nada a ver com nada. Uma estrutura totalmente pública do Estado de Santa Catarina, que são as ADRs, e comparar com a Associação do Município. Por favor, né? Acho que estamos querendo tirar o povo para idiota. Temos, sim, parabenizar quem teve a coragem de fazer isso, que foi o atual governador, mesmo que em exercício, Eduardo Pim Moreira. Ele teve a coragem de extinguir secretarias regionais onde quem estava no comando era o PMDB. Ontem, quando fizemos a reunião com ele, ele nos convocou, toda a bancada do PMDB, ele pedia a nós, de forma muito humilde, a autorização para tomar as medidas que fossem necessárias para Santa Catarina, para que nós diminuíssemos o tamanho do Estado. Isso é fazer política com responsabilidade, e não a política da antiga politicagem. A politicagem barata do apadrinhamento. Todos que estão me ouvindo agora, e os deputados sabem das minhas posições firmes nessa casa, não interessa do meu partido ou não, quando eu tenho para falar as coisas, eu falo e vou continuar falando. Agora, nós temos sim que reconhecer a coragem do doutor Eduardo Pim Moreira em reduzir as secretarias regionais, mais 4 secretarias executivas, que eram cabides de emprego, sim. Por enquanto, vai ter mais. Não tem o que fazer. Nós não queremos pagar a dívida da saúde? Não estamos reclamando que os catarinenses não têm saúde adequada, que a segurança está do jeito que está? Não tem como. A receita é a mesma. Ou nós vamos diminuir de algum lugar para investir em outro, ou então não vai ter como investir. Então tem que ficar aqui, sim. E esse parlamento, a exemplo de outras medidas para trás, tem que dar o exemplo de apoiar, de aprovar as medidas que vêm do Executivo, mesmo que doa no calo de alguns. Assim nós vamos começar a administrar esse Estado como temos que administrar, porque agora vai começar a pagar. Agora nós vamos começar a pagar os absurdos que ficou para trás. As dívidas contraídas, os empréstimos contraídos, e agora vai começar alguém a pagar a conta. Está aí o fundão que não vai sair pelo tamanho do comprometimento do Estado de Santa Catarina com a sua receita. Será que o doutor Eduardo não gostaria de estender o fundão a todos os municípios? Sim, mas não vai conseguir porque não tem dinheiro. Não vai ter dinheiro, não vamos aqui se enganar, não vamos aqui mentir um para o outro. A redução das secretarias regionais foi uma pequena demonstração do que vai ser esse governo, mesmo que tampão, do doutor Eduardo Pim Moreira, para defender os catarinenses e principalmente as áreas sociais que têm que ser atendidas no Estado de Santa Catarina. Se a saúde tem que ser atendida, mas a segurança também. E as nossas rodovias também. Então, vir aqui hoje e fazer essa demagogia barata de jogar para a galera, tem que parar com isso, né? Deputada Ana Paula, ela tem mania adora jogar um confete. Vamos diminuir Brasília primeiro, que vocês criaram há 14 anos atrás. O que vocês fizeram. O que vocês fizeram com o país foi uma sangria desatada, que nós nunca mais vamos sair desse buraco. A senhora, o seu compadre Lula, a sua afilhada Lulian, e aí vai indo. Foi isso que vocês fizeram pelo Brasil e por Santa Catarina. Parabéns a vocês. Parabéns ao que... Na sequência, o horário pertence ao PSDB. Com a palavra, o deputado Serafim Venzão. Senhor presidente, inicialmente quero saudar aqui a inúmeros representantes dos trabalhadores de Santa Catarina, representantes da NCST, da UCG, da Força Sindical, da CUT, enfim, representantes da Federação dos Trabalhadores da Indústria e da Construção Civil. Hoje, pela manhã,
na Comissão de Finanças e também na Comissão do Trabalho, foi aprovado o projeto de lei, o PLC 0001 de 2018, o primeiro projeto colocado aqui nessa casa e que foi aprovado já nas diversas comissões e certamente hoje à tarde deverá ser aprovado aqui nesse plenário. E justamente a aprovação desse projeto, ela dá um apoio, dá uma sustentação, principalmente para muitos trabalhadores do Brasil que não correspondem a categorias que estão sujeitas à convenção coletiva, que decidem o valor do salário do mínimo que aquele funcionário vinculado àquela convenção coletiva estão. Quer dizer, os 4 pisos, além do salário mínimo, que é de R$ 954, e justamente os valores, o piso menor de 1.110, o segundo de 1.252, o terceiro de 214 e o quarto, que seria de R$ 274. Esses 4 pisos que justamente dá sustentação aos trabalhadores, digamos, da agricultura, da pecuária, da indústria extrativa, e que são trabalhadores individuais ou trabalhadores que não estão associados num sindicato e que, portanto, não têm as convenções anuais para decidir o valor. Para esses aqui, o Estado, a Federação, digamos, dos trabalhadores, a união daqui que foi esse resultado das quatro faixas salariais mínimas, foi justamente um resultado de acordo entre os representantes dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, entre o governo do Estado e os sindicatos patronais, que então se encontrou esse valor esse que vem se encontrando, que vem sendo feito desde 2009. A primeira vez que se conseguiu estabelecer esses pisos foi uma persistência de todos os lados para encontrar esse valor. E assim, 2010, 2011, 2012, até agora, em todos os anos, a Assembleia aprova aqui, digamos, o reajuste que é dado nos valores dos anos anteriores. O reajuste que tem do ano passado para esse está em torno de 3%, especificamente 2,95%. É um valor pequeno, compreendemos, mas é maior do que o IPCA, por exemplo. Então, eu queria cumprimentar aqui os membros das comissões que já analisaram, já tramitaram esse projeto, a Assembleia inteira, 100% dos deputados aprovam isso, até porque é um acordo já selado entre os empreendedores e os trabalhadores. E a gente quer hoje cumprimentar os trabalhadores de todas as categorias, aqueles que têm as convenções coletivas e que decidem os valores, e esses que eles não têm esse suporte, digamos, dos sindicatos, né? Como os trabalhadores da indústria do vestuário, do calçado, quando é de empresa grande, o sindicato faz a convenção para decidir o mínimo, mas quando eles não têm esse sindicato, não estão vinculados a algum sindicato, precisam, então, desse apoio, assim como os trabalhadores também os trabalhadores das indústrias metalúrgicas e mecânicas, que seria o 4º piso. Da indústria química e farmacêutica é o 3º. Então, o primeiro, o menor, da agricultura e pecuária, que é 1.110.
O segundo, 1.152, os trabalhadores nas indústrias de vestuário e calçados e outras ações semelhantes. A terceira faixa, trabalhadores nas indústrias químicas e farmacêuticas, que é de 1.214, e o quarto, que é de 1.271, os trabalhadores das indústrias metalúrgicas e mecânicas. De forma que essa conquista foi um trabalho árduo de muito tempo, e agora, desde 2009, Santa Catarina tem essas 4 faixas, além do salário mínimo, que é de 954, e, naturalmente, que isso vem ajudar a dar um suporte e ajuda, então, a distribuir melhor a renda no Estado de Santa Catarina. De forma que nós queremos saudar a todos os trabalhadores, a todos os representantes dos trabalhadores que fizeram com que isso acontecesse, dos empreendedores, dos empresários que criam as oportunidades de emprego, que dão a oportunidade, digamos, para esse fato mais social que existe, que é o emprego das pessoas. E, naturalmente, é o governo, a Assembleia Legislativa, que apoiou e que apoiou essas discussões democráticas para chegar a esse valor, e hoje nós podemos aprovar essas 4 faixas acima do salário mínimo para dar apoio a tantos trabalhadores em Santa Catarina. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado Arcides Matos. Registrar com satisfação a presença dos vereadores de Itaiópolis, vereador Roberto, deputado Silvio, lá da sua terra, da nossa terra, o vereador Felipe e o vereador Otávio, sejam bem-vindos a esta casa, e também a presença do Ademarzinho, prefeito de Barra do Sul, amigo do deputado federal Mauro Mariani e nosso amigo. Seja bem-vindo. Feito o registro, com a palavra, no horário dos partidos, ao Partido dos Trabalhadores, por até 7 minutos. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, todos os deputados, deputada Ana Paula. Primeiro, dizer que eu estou extremamente infeliz na sua manifestação, que o nosso governo quebrou tanto esse país que 42% da população elegem o Lula. E o Lula é hoje o candidato com o maior índice de preferência do eleitorado brasileiro. Então, vamos respeitar que só chegou esse percentual graças a um belíssimo trabalho que o povo tem saudade. E com relação à deputada Ana Paula, eu quero aqui me solidarizar e dizer que o deputado Salum deveria pedir desculpas em público, porque é a coisa mais machista, conservadora e misógina que eu ouvi. Dizer que não debate porque é mulher, não debate porque não tem competência para discutir com uma mulher. Porque eu e a deputada Ana Paula fizemos juntas mais de 80 mil votos, e nós estamos aqui eleitos com o voto do povo, representando as nossas regiões e as mulheres de Santa Catarina. Então, eu não admito dizer que não debate porque é mulher. Por favor, isso não dá para 2018 aceitar. Concedo uma parte, deputada Ana Paula. Obrigada, deputada Luciane. Eu não preciso de homem nenhum para me defender. Faço aqui as minhas defesas. E quem não debate comigo é porque não tem argumento para debater comigo. Sou deputada de 4º mandato. Cheguei aqui com voto de homens e mulheres. Faço a defesa aqui de trabalhadores e do povo de Santa Catarina. Venho aqui com argumentos. As secretarias de desenvolvimento regional são cabides de emprego do PMDB e por isso que o governador hoje teve a coragem de extinguir 15. Mas esse parlamento, deputado Salum, que o senhor seja homem o suficiente, corajoso o suficiente para votar pela extinção das Secretarias de Desenvolvimento Regional, que é um projeto da minha autoria. E a minha coragem foi feita dessa forma. Então, não venha debater com meu marido, venha debater comigo, que sou mulher e estou aqui para isso. Dizer, deputada Luciane, que quem acabou com os direitos dos trabalhadores no Brasil foi o PMDB. Quem votou pela terceirização foi o PMDB. Quem votou pela questão da mudança da CLT
foi o PMDB. E quem quer acabar com a aposentadoria do povo brasileiro é o PMDB. E devido aqui, sim, com todo o respeito do governo Lula e Dilma, que foram os governos que transformaram este país, que foram esse governo que deu oportunidade para homem e mulher trabalhador, para o pobre. E por isso que o governo do presidente Lula, que eu tenho muito orgulho de ser amiga e participar, foi o governo realizador. E estou aqui na defesa dele sempre, de Lula e Dilma e de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que colocam o presidente Lula como em primeiro lugar nas pesquisas. Senhores homens desse parlamento, que tenham a coragem das mulheres de votar pela extinção das regionais. Muito obrigada. Quero, com isso, dizer que aqui no parlamento não vale o debate rasteiro. Aqui no parlamento são as ideias que valem. E aqui todos os 40 deputados têm o mesmo valor. Eu confesso que na minha vida, com 47 anos, eu não imaginava ter que ouvir a fala de que não se debate porque é mulher. Ora, é a coisa mais baixa, mais pobre que o parlamento catarinense pode enfrentar. Mas nós vamos exigir do Pinho Moreira, que também não faça maquiagem. O que nós queremos? Extinção das 35 ADRs. Essa é a discussão. Não me venha falar em 15 milhões, não me venha falar apenas em extinguir alguns comissionados, quando, na verdade, nós temos os efetivos com funções gratificadas, que o governador não anuncia o que vai fazer. O governo também não anuncia o que vai fazer com os terceirizados. Portanto, se o governo quer enxugar a máquina, por que enxuga só as SDRs mais pobres e as outras 20? Se é economizado 40 milhões com as 15 mais pobres, quanto se economiza com as outras 20 SDRs mais ricas do estado de Santa Catarina? Esse é o debate que nós queremos fazer. Não dá para fazer maquiagem. Se nós queremos ter saúde, escola decente, carreira do professor, rodovias com condições adequadas, nós queremos a extinção das 35 ADRs. E por que eu falo isso, deputados? Porque tem um levantamento feito num comparativo de 2003 a 2010, que coloca o seguinte: das 36 SDRs, apenas 5 SDRs, Brusque, Itajaí, Grande Florianópolis, Laguna e Joinville, aumentaram sua participação no PIB, o que demonstra um empobrecimento das demais 31. Ou seja, governo que cria a SDR, que diz que com a SDR vai acabar com a litoralização e vai garantir igualdade nas regiões, o que a gente percebe? Ao criar as SDRs, aumenta a concentração do PIB e o empobrecimento naquelas que já estavam empobrecidas. Então, é esse o debate que a gente quer fazer. Nós, mulheres, temos a coragem de dizer, pelo fim das SDRs, não queremos só 15, não. Nós queremos todas e queremos discutir, sim, o governo do PT a nível federal, porque aqui Santa Catarina se beneficiou do Minha Casa Minha Vida federal, Santa Catarina se beneficiou habitação rural federal, Santa Catarina nunca teve tanto o Instituto Federal quanto o governo do presidente Lula e Dilma criaram. Santa Catarina teve aumento do Mais Alimentos. Vão visitar os agricultores para ver se não tem saudade da época do PT, que comprava uma caminhonete, que comprava carro, que comprava trator. Essa é a realidade dos agricultores. Então, vamos conhecer a história e vamos andar no meio do povo para entender quem faz bem pelo Brasil e quem faz mal. E respeito. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Fazer uma pergunta.
Eu estou inscrito para falar depois? Sim, Vossa Excelência está inscrito. Quanto tempo vai ter? Vossa Excelência vai ter 10 minutos. Eu vou responder para eles e para os comissionados do PT aqui. O deputado Darcy de Matos, antes que Vossa Excelência venha à tribuna, Vossa Excelência, o partido de Vossa Excelência era o segundo a falar. Vossa Excelência estava ausente, eu passei para outros partidos. A minha consulta é aos demais líderes, se houver concordância, de o PSD usar o horário que nós já anteriormente havíamos concedido. Como não há objeção, deputado Darcy, Vossa Excelência poderá usar a palavra por até 13 minutos. 13. 10 mais 3. Ou mais 3. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Salum, o presidente já está providenciando para o senhor poder falar nas explicações pessoais. Senhor presidente, obrigado, Silvio, senhor sempre elegante na presidência dessa casa. Quero saudar senhores deputados, deputadas, saudar os representantes das federações, dos trabalhadores, sindicatos. Senhores e senhoras são sempre bem-vindos nesta casa, porque, afinal de contas, são os trabalhadores que construíram e que constroem o nosso país. Vamos votar com muito orgulho, com muita honra, o projeto do piso salarial, que é um projeto que é importante para todas as categorias, deputado Ademar, o prefeito Ademar, mas que, sobretudo, ele é fundamental para as categorias que são frágeis na negociação, para os avulsos, para aqueles que ainda não estão devidamente organizados e que podem negociar de igual para igual com os empregadores. Para essas categorias, o piso salarial é muito mais importante. Senhor presidente, vou falar de um tema aqui que certamente vai despertar um pouquinho de curiosidade nos senhores. Deputado Comim, eu quero falar hoje, deputado Aguiar, deputado Milton, Patrício, da minha cidade, Joinville, da nossa cidade, Joinville, da maior cidade de Santa Catarina. Deputado João Amin, eu disputei a eleição, a última eleição para prefeito, e é do jogo perder ou ganhar. Em Joinville eu perdi por muito pouco. A nossa sempre prefeita Ângela me perdeu também por muito, muito pouco aqui na capital. E aceitei o resultado das urnas, porque a vontade soberana do eleitor, deputado Salum, tem que ser sempre respeitada por todos nós. Mas nós não estamos falando, com todo respeito, do município de São João do Itaperu, que tem 2.000 habitantes, ou do município de Matos Costa, que tem 3. Eu quero falar da terceira cidade maior do sul do Brasil, da cidade que representa 25% das exportações de Santa Catarina e 2,5% das exportações do Brasil, da cidade que mais gerou empregos do nosso país, Joinville, da cidade que tem 378 mil eleitores, deputado João Amin. Essa cidade foi colocada de forma democrática há 1 ano e 2 meses, novamente foi confirmado a gestão do prefeito Udo dele. Eu quero falar do prefeito Udo dele, deputado Mauro Mariani. A vontade soberana das urnas confirmou a gestão do prefeito Udo Deller, no município de Joinville. Foi dado novamente os destinos de Joinville para o prefeito Udo Deller, que foi reeleito democraticamente. E todos nós aceitamos, e tudo que pude fazer junto ao governo Colombo eu fiz, junto com o Patrício, com o Aguiar, com o Nilson Gonçalves, com o Kennedy Nunes, com o Dalmo Claro, para levar dinheiro, recursos, para fazer as grandes obras na nossa cidade.
que muitas vezes tentavam dizer que era o prefeito que estava fazendo. Isso é feio, isso não pega bem. Mas tentavam. As grandes obras estruturantes de Joinville, deputado Patrício, fomos nós, deputados Aguiar, que levamos para Joinville pelas mãos do governador Colombo. Poderia enumerar aqui uma dezena delas. E agora, deputado João Amin, eu, lendo os jornais, diariamente, semanalmente, eu verifico que o prefeito do Deller, de forma, deputado Milton Obos, leviana, irresponsável, coloca a maior cidade do estado em segundo plano, deputado Aguiar. Ora, ele foi reeleito para colocar a maior cidade do estado sempre em primeiro plano, sempre na maior grandeza, sempre nas suas prioridades absolutas. É para isso que um prefeito se candidata, prefeito Ademarzinho, para dirigir a cidade, para priorizar a cidade, mas não é isso que está acontecendo. O jornal de hoje coloca mais uma vez, eu não tinha acreditado nisso, mas tenho que acreditar porque vejo o jornal, prefeito do Deller afirmando que poderá renunciar à prefeitura de Joinville, a maior cidade do estado, após 1 ano e 3 meses de mandato. Isso é uma piada. Isso é uma brincadeira de mau gosto, deputado Milton Obos. O senhor fez lá em Rio do Sul a melhor gestão do Brasil durante 8 anos. O povo de Rio do Sul foi a sua prioridade durante 8 anos. A sua prioridade política, profissional e até familiar. Prefeito do Deller anuncia que poderá deixar, que está pensando deixar a gestão de Joinville para ser candidato ao governo. Ora, presidente Silvio Drevik, se fosse renunciar à prefeitura, deputado João Amin, para ser candidato ao governo do estado, nós joinvilenses entenderíamos. Nós entenderíamos. A cidade iria entender e a cidade iria apoiar. Se fosse um projeto concreto, claro, evidente, cristalino, um projeto responsável, um projeto sério, um projeto de governo para Santa Catarina e sobretudo para Joinville. Mas não, é uma possibilidade renunciar Joinville para tentar ser indicado ao governo do estado pelo PMDB no mês de julho ou agosto, né, deputado Mauro? Final de julho, 5 de agosto, é isso? Isso é uma vergonha. E Joinville vai ficar nas mãos de quem? De um vice inexpressivo, de um vice que não conhece a cidade, de um vice que está há 10 anos em Joinville, que não sabe das prioridades. A cidade está à mercê, a cidade fica à deriva, a cidade fica à deriva e fica na dependência das vontades do prefeito do Deller. Não sei se vou renunciar, se não vou renunciar. Ora, renunciar Joinville para esperar 5 meses para ser indicado candidato a governo, nunca vai conseguir derrubar a candidatura de Mauro Mariani, de governador Pinho Moreira, nomes consolidados e que já estão praticamente em campanha há anos para o governo do estado. Eu, como joinvilense de adoção, que moro lá há mais de 40 anos, eu tenho autoridade para falar porque perdi a eleição para o prefeito do Deller. E ele afirmou categoricamente na campanha que ele era candidato à reeleição para se dedicar à nossa cidade, para cumprir o seu mandato. Para ser candidato ao governo, nós aceitamos que ele renuncie. Agora, para fazer marola, para fazer fake, para fazer brincadeirinha, colocar a maior cidade do estado sob júdice, isso eu não aceito. A cidade de Joinville não aceita, deputado Mauro de Nadal. Isso é uma piada de mau gosto. Se ele renunciar à prefeitura de Joinville, ele não cumpriu com aquilo que falou nos debates acalorados da campanha.
E se ele não for indicado candidato ao governo, ele vai ter que ir embora de Joinville, porque ele não vai ter como andar de cabeça erguida nos bairros da nossa cidade e muito menos no centro da nossa cidade. A nossa cidade merece e pede respeito. Prefeito Udo Deller, nós queremos respeito. Nós somos a maior cidade do estado. Não venha com marola ou com brincadeiras pelo jornal. O senhor tem a responsabilidade de dirigir a cidade. Ou só aceitaríamos a renúncia com a candidatura ao governo. Não vai ser candidato, prefeito Udo Deller. Não tem condições, não tem time, não tem tempo. E se deixar a cidade à deriva, sem governo, sem comando, nós vamos ser implacáveis na cobrança, deputado Aguiar, porque isso nós não aceitamos. Brincadeira de mau gosto, piada, fake, enrolação, colocar a maior cidade em segundo plano, isso nós não aceitamos, os joinvilenses não aceitam e não vamos aceitar jamais. Esse é o recado que eu quero deixar ao prefeito Udo Deller, de que ele repense o que disse na imprensa de hoje. Nós não estamos para brincadeira. A cidade, os municípios precisam de atenção. O prefeito Crivella se ausentou o mês do Rio de Janeiro e veja o caos que a cidade foi julgada. Então, Joinville quer e exige respeito do prefeito Udo Deller, que está com brincadeirinha com a nossa cidade. E isso eu não vou aceitar e a cidade não vai aceitar, deputado Aguiar. Obrigado, senhor presidente. A ordem do dia inicia-se às 16 horas, então está suspensa a sessão até às 16 horas, como vamos deliberar a matéria extra-pauta, que é o projeto do salário mínimo regional. Porém, antes de suspender, concedo pela ordem ao deputado Serafim Venzão por 1 minuto e meio. Senhor presidente, eu queria cumprimentar da tribuna muitos representantes dos trabalhadores, das federações, como o seu Davi Vince, o Sérgio Almeida, amigos de muito tempo, o Rubens Miller e o Verli Hanoff de Joinville, também o vereador Tilico de Santa Rosa e o Odenir Herz, ex-vereador também de Santa Rosa. Enfim, cumprimentar em nome deles muitos visitantes hoje que vêm aqui trazer o apoio a esse momento tão importante, ao primeiro projeto que tramita nessa casa, nesse ano, que é muito importante, justamente porque dá apoio a esse acordo entre trabalhadores e empreendedores, entre empresários, e naturalmente o governo, a Assembleia, digamos, dá sustentação a esse acordo. De forma que, em nome deles, quero saudar a todos os trabalhadores. Muito obrigado. Está suspensa a sessão.